preparados? Vamos então à palavra. Vamos fazer mais uma oração? Para você preparar o seu coração, Deus vai falar conosco. Senhor, mais uma vez nós precisamos ouvir a sua voz. A tua palavra vai ser aberta e que nesse momento somente o Senhor fale. Que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra e que ela venha trazer um efeito transformador para a nossa vida, para o nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero trabalhar com vocês hoje o tema esperança em meio ao desespero. Um livro muito específico da Bíblia que tem chamado a minha atenção, e é um livro também muito conhecido, é Atos dos Apóstolos. E como esse livro ele tem sido edificante nas minhas leituras diárias. E um capítulo específico desse tema, desse livro, tem me feito algumas lições de forma pessoal, ministerial, mas acima de tudo na minha participação no cumprimento da missão. O capítulo 27 de Atos, e eu peço a você que abra a sua Bíblia, Paulo vai trazer lições importantes, práticas para a nossa vida como igreja, mas também de uma forma muito especial, o nosso compromisso individual com a pregação do Evangelho. Esse capítulo, ele vai falar da viagem de Paulo a Roma. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, de acordo com os relatos bíblicos. Mas essa viagem, ela é peculiar porque ela vai trazer algumas lições, principalmente porque Paulo, junto com todos os que estavam com ele presos, a Bíblia vai dizer que era uma tripulação, cerca de 276 pessoas. Durante esse trajeto, eles enfrentam um grande naufrágio. E no meio desse naufrágio, a esperança some. No meio dessa tempestade, dos ventos fortes, robustos, a esperança se acaba. Até que o apóstolo Paulo é usado por Deus para trazer de novo a esperança para o coração das pessoas. Mas antes do capítulo 27, a gente pode pensar assim: o que Paulo foi fazer em Roma? Qual era o objetivo de Paulo ir para Roma? Simples. Paulo foi para Roma porque ele seria julgado. Além de ser um judeu, Paulo também tinha cidadania romana. E ele então vai pedir para que o seu julgamento seja feito pelo imperador da época, pelo César. E Paulo então vai viajar para Roma a fim de que seja julgado. E aí você pode perguntar assim: pastor, mas por que Paulo teria que ser julgado? Aí a gente precisa voltar no capítulo 25, versículo 11, por favor. Diz assim: caso pois tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a ele. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Então, por ter o direito de ser julgado pelo imperador, Paulo então usa desse direito. Então Paulo vai ser enviado para Roma. Só que antes dessa viagem, é interessante as pessoas que vão aparecer no caminho de Paulo. Um desses, ele falou aqui, Festo. Mas aparece também um rei chamado Agripa. Esse homem vai ouvir de Paulo sobre Jesus. Paulo vai dar o testemunho para um rei daquilo que ele viveu, daquilo que ele vive, daquilo que ele já estava experimentando. No capítulo 26, no verso 22, olha o relato de Paulo. Diz assim: mas alcançando o socorro de Deus,
permaneço até o dia de hoje, dando testemunha tanto para grandes como para pequenos, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, o que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Imagine Paulo diante de um rei. Ele está indo para uma condição de julgamento, mas no trajeto Paulo encontra alguém que ele pode testemunhar. Parece que a vida de Paulo era uma vida constante de testemunhos daquilo que Cristo tinha feito por ele. E ele diz aqui um detalhe importante: não importa se as pessoas eram grandes ou pequenas, doutores ou plebeus, analfabetos ou grandes pensadores, o que Paulo queria fazer era pregar o evangelho, era testemunhar de Cristo, independente da condição social, independente da cor da pele. O que Paulo queria fazer era alcançar pessoas. E é interessante esse diálogo do rei Agripa com Paulo, porque Paulo vai falar assim: olha, eu estou pregando de um Cristo que morreu, mas ressuscitou. E aí o governador Festo fala assim: Paulo, você está louco? As muitas letras estão fazendo você delirar, Paulo. E aí o verso 27 do capítulo 26 é interessante. Diz assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a fazer cristão. Quase, Paulo, que você me convence. Mais um pouco, se você falar mais um pouco, Paulo... Aí Paulo vai responder para ele, verso 29. Paulo então respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo está dizendo para ele: ó rei, você aceitando ou não, por pouco ou por muito, quem dera que não só você, mas que todos que ouvissem essa mensagem também aceitassem esse evangelho. Paulo está dizendo isso aqui para um rei com cadeias na mão. Esse tema aqui, alguns vão dizer assim: quase salvo, porém perdido. Quase que o rei aceitou, quase que ele aceitou a mensagem do evangelho. Então, dentro desse contexto, Paulo vai ser enviado a Roma. Mas antes de ser enviado a Roma, Paulo testemunha. E aqui eu tiro a primeira lição, antes da gente entrar no capítulo que vamos estudar. Nunca deixe de testemunhar sobre o amor de Cristo, sobre o que Ele fez por você, sobre o que Ele faz por você. Todo tempo é tempo de testemunharmos. Seja na padaria, seja na fila do mercado, seja no Uber, seja no táxi, seja na faculdade, seja no trabalho. Todo tempo é tempo de testemunhar. Então Paulo agora vai começar a sua viagem e nós vamos com ele. Essa era só a introdução. Vamos ao capítulo 27, verso 1. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então Paulo estava sob a guarda de Júlio. Poderíamos chamar de Júlio de tornozeleira eletrônica de Paulo. Era um centurião que guardava Paulo e também os outros presos. A responsabilidade daqueles presos estava sobre a guarda do centurião. É por isso que lá no capítulo 16, quando o centurião está guardando todos os presos na prisão, e vem o grande terremoto, e ele acha que os presos fugiram, e o que o centurião pensa? Agora vou tirar minha vida. Então o centurião é como se fosse essa tornozeleira eletrônica, guardava o preso, para que ele não fugisse. E o nome dele, Júlio. Mas é interessante que durante essa viagem, eles vão ser acometidos de algumas tempestades.
Se você olhar comigo alguns versos aqui do capítulo 27, por exemplo, o verso 4, diz assim: partindo dali navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrário os ventos. No versículo 5, eles chegam a um lugar chamado Mirra. Eles param ali, fazem uma parada ali. Mas no verso 7 diz que quando eles começaram de novo a navegação, diz que eles navegaram vagarosamente com muitas dificuldades. No final do verso 7, Paulo vai dizer que os ventos eram contrários. No verso 8, ele diz que chegaram, mas foi de forma penosa. Pare um pouco aqui comigo para poder refletir sobre isso. Paulo tem um destino, tem um caminho, 276 presos com ele, só que nesse caminho aparece uma grande tempestade. E na nossa vida a gente também pode comparar as tempestades. Quantas vezes no caminho as tempestades não avisam que vem? Às vezes a gente não espera alguns diagnósticos, alguns laudos, algumas perdas. Elas simplesmente acontecem. Só que as tempestades da vida, elas também têm um efeito pedagógico, porque elas nos ensinam. Alguns dizem que mar calmo não faz bom marinheiro. Só que Paulo está navegando aqui e durante a trajetória começam a vir ventos, tempestades. E é possível que você também, durante a sua caminhada, a sua trajetória, também esteja passando por tempestades, enfrentando ventos revoltos, contrários. E aí você pensa assim: Senhor, o que eu vou fazer? Como eu vou chegar ao meu destino? Como eu vou chegar no lugar final, seguro? A Bíblia vai dizer que depois de muito tempo, num lugar chamado Bons Portos, onde eles pararam ali o barco, o navio, eles seguiram viagem. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestavas Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga, mas também do navio, e além da nossa vida. E aí o versículo 12 é interessante porque Paulo se levanta para falar, mas olha a reação dos tripulantes. Dizem assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Em outras palavras, o centurião olhou para Paulo e falou assim: Paulo, fica quieto, porque você sabe talvez de Bíblia, mas quem conhece de mar somos nós. Interessante porque Paulo diz assim: amigos, eu estou dizendo que nós vamos enfrentar tempestades. Vai ser uma viagem, uma jornada perigosa. Nós não estamos seguros. É melhor parar um pouco, é melhor esperar um pouco. Quando a gente reflete sobre algumas tempestades da vida, nem sempre as tempestades da vida vêm de forma natural. Às vezes as tempestades da vida são devidas à escolha que fazemos. Porque o texto continua dizendo, no versículo 13, no versículo 12, que eles falam assim: Paulo, a gente não quer a sua opinião. Queremos seguir a nossa intuição, o nosso desejo. Quantas vezes somos acometidos de tempestades, de situações que nós mesmos criamos? O versículo 12, Paulo vai dizer, Lucas vai dizer: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Na visão deles parecia mais confortável seguir.
Não agir pela instrução, mas sim pela intuição. E deixa eu dizer uma coisa para você: agir pela intuição, às vezes pode ser um grande perigo. Ignorar os sinais pode ser um grande perigo. Interessante a gente pensar da seguinte maneira: Deus não nos impede de caminharmos para a tormenta. Ele aponta o perigo e nos dá a liberdade de escolher entre a sua instrução ou a nossa própria intuição. Cuidado com a sua intuição. Cuidado com os seus desejos. Porque quando a gente é tomado pelos nossos desejos, provavelmente a gente vai abandonar as instruções, a obediência. A gente vai ignorar os sinais. Paulo já tinha dito para eles que o caminho seria longo, que a jornada seria longa e que eles poderiam enfrentar tempestades. O inverno estava se aproximando, mas eles preferiram ignorar. E é interessante que no versículo 13 traz uma informação muito importante. Eu quero que você olhe comigo. Diz assim, ó: soprando brandamente o vento do sul. Ou seja, eles viram que tinha uma calmaria. Aí ele diz mais: e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Em outras palavras, teve um certo alívio na tempestade. O vento ficou tranquilo, brando, e eles disseram assim: é hora de partir. Só que não era hora de partir. A aparente tranquilidade, na verdade, era mais um sinal que algo depois muito pior viria. Uma coisa importante para você não esquecer: não ignore os sinais. Às vezes a gente vai ignorando alguns sinais. Sansão foi alguém que ignorou os sinais, as ordens de Deus, e você sabe o que deu no final. Às vezes a gente diz assim, às vezes num novo relacionamento, a gente já tem alguns sinais, a gente já percebe algumas coisas, e a gente usa aquela frase: ele vai mudar, ela vai mudar. Cuidado com isso. Quando casar muda, depois muda. Não ignore os sinais. Porque quando a gente ignora os sinais, a gente está sendo levado pelos nossos desejos e pelas nossas vontades. Cuidado com os sinais. Pare, pense, reflita. Eles olharam as circunstâncias e preferiram ignorar. E se você é interessante a gente perceber que Paulo não vai falar mais por enquanto. Eles tomam as decisões, eles seguem o caminho e Paulo está ali, quieto, calado. Ignorar os sinais de Deus, as instruções de Deus através da sua palavra, pode ser um risco para a minha e para a sua vida. Não ignore os sinais. No versículo 14, volte comigo por favor. Lucas diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Um pouco depois, ou seja, a aparente tranquilidade não era uma tranquilidade. Vejam, eles estão indo para o olho do furacão, para o olho da tempestade. E quantas vezes, por causa das nossas escolhas, tomados pelo nosso desejo do nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso, a gente está indo também para o olho do furacão, colocando em risco a nossa salvação, a nossa família, o nosso casamento, a nossa espiritualidade, a nossa fé. Quantas vezes? O servo de Deus está quieto, Paulo está quieto, vendo toda a situação acontecer. Talvez se eu fosse Paulo, eu ia dizer aquela velha frase: eu avisei para vocês, para a gente não seguir. E vem o furacão, vem a tormenta, vem a dificuldade. O verso 18 diz assim: açoitando-se severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. O que eles estavam fazendo? Jogando fora as cargas, perdas.
Quando nós ignoramos as instruções de Deus e somos tomados pela nossa intuição, certamente vamos perder. Certamente vamos perder alguma coisa. Eles começaram a olhar e chegaram à seguinte conclusão: ou desfazemos das coisas do navio, ou então vamos morrer, vamos perder. Não coloque a sua vida em risco, não coloque a sua família em risco, não coloque a sua salvação em risco. Paulo entende que agora ele precisa falar, mas antes dele falar, um sentimento vai tomar conta de toda essa tripulação. Olha o verso 19 comigo. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança. Acabou a esperança. Se foi a esperança. A alegria de viver se foi. E quantas vezes nós também, em algum momento, não temos esse sentimento de que a esperança acabou e não dá mais para poder continuar. Não tem mais solução. Eles olham para todo o contexto e falam assim: não tem como a gente sobreviver. Estamos perdidos. E é possível que eu esteja falando para pessoas aqui nessa manhã que a sua esperança já está a ponto de se esvair devido às tempestades da vida. Mas a palavra de Deus hoje vem ao seu coração dizendo uma coisa: não perca a esperança, ainda que você enfrente as tempestades, ainda que o mar esteja revolto, ainda que seja difícil. Mas uma coisa você precisa saber: não seja guiado pela intuição, seja guiado pela instrução. E essa nossa maior instrução está aqui nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Quando Moisés faleceu, Josué assume a liderança e Deus dá um recado para ele. Para que ele fosse bem sucedido na vida, ele deveria estar afinado, familiarizado com esse livro. E diz assim: não se aparte dele dia e noite, para que você tenha sucesso. E aí você vai ser bem sucedido. O sucesso, queridos, para o cristão não é carros grandiosos, casas gigantescas, contas recheadas. O sucesso para o crente é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. Dissipou-se as forças, ventos contrários viajaram vagarosamente, perderam as esperanças e agora ignoraram os sinais. Mas a nossa fé não depende dessas circunstâncias ao nosso redor, mas da confiança em quem Deus é. Porque olha o que Paulo vai dizer no versículo 21. Agora o homem de Deus vai falar. Ele estava quietinho, agora ele vai falar. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho o bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Paulo diz assim: olha, vocês não me ouviram, mas em vez de ficar remoendo a situação do passado, o que Paulo fala assim: não tem mais solução, o que perdeu, perdeu, agora a gente precisa avançar. Às vezes na nossa vida a gente fica remoendo algumas coisas, né? Que a gente não consegue mais consertar, e isso nos impede de avançar. Às vezes a gente fica olhando para o problema, para as dificuldades, e a gente foca neles e esquece do hoje, que você está com vida, que você está vivo, que está com saúde, que pode continuar, fazer escolhas diferentes. Paulo diz assim: tudo bem, não me ouviram, tivemos perdas, mas eu tenho algo para dizer para vocês: nenhuma vida se perderá. Agora Paulo se torna o líder.
de 276 pessoas. Em outras palavras, Paulo se torna o pastor dessas pessoas. E ele dá uma garantia: nenhuma vida se perderá. E ele diz assim: tenham bom ânimo, porque vamos perder o navio, mas a vida será salva. Talvez você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, e eu quero dizer para você: tenha bom ânimo. Você que está em casa, tenha bom ânimo. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado assim, ó: tenha bom ânimo. Você pode dizer para ela: tenha bom ânimo. O próprio Jesus afirmou isso quando ele diz assim: tenham bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Paulo é a voz do líder no momento de crise. No momento de crise, Deus sempre levanta alguém. No momento de dificuldade, Deus sempre levanta alguém para trazer uma mensagem de esperança, de paz, de segurança, de conforto. Mas por que Paulo tinha essa certeza? Versículo 23 diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Antes de ministrar aos outros, antes de liderar aos outros, Paulo foi liderado por Jesus. Antes de falar para o outro ter bom ânimo, Paulo foi confortado por Jesus, pelo próprio Deus. Capítulo 23 de Atos, por favor, vamos comigo ali, no versículo 11. Olha que interessante, a certeza de Paulo. Atos capítulo 23, versículo 11. Olha o que diz aqui. Paulo tinha ido perante o Sinédrio, tentaram armar contra ele, não acharam nenhum mal contra Paulo, e ele diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças aonde? Em Roma. Paulo sabia que Deus estava dirigindo a vida dele, e promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. Paulo sabia que de um jeito ou de outro, no meio da tempestade ou não, no meio de açoites ou não, no meio de cadeias ou não, Deus estaria guiando a vida dele. É assim com você também, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos desafios da vida, mesmo em meio a situações que às vezes a gente não espera e acabam acontecendo, sejam as notícias ruins, sejam as perdas, mesmo assim, confie em quem é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É por isso que Paulo tinha certeza daquilo que Deus faria, porque antes de ministrar aos outros, Paulo foi confortado e encorajado por Jesus. Antes de você confortar o próximo, seja você confortado por Cristo. Antes de ministrar aos outros, seja você e eu ministrados por Jesus. Sabe qual é a maior dificuldade de um líder? É ser liderado. A maior dificuldade de um líder é ser liderado. Só que Paulo entende que ele está sendo liderado por Jesus, e é por isso que a liderança dele também se torna uma bênção. Você quer ser uma bênção? Seja liderado por Jesus. Você quer ser uma bênção talvez para a equipe que você cuida, para o departamento que você cuida, para o setor que você cuida na sua empresa, onde você trabalha, enfim. Antes de liderar os outros, seja primeiro você liderado por Jesus. Aí você vai fazer a diferença. Paulo só oferece o bom ânimo, porque ele primeiro recebe o bom ânimo do próprio Deus. Volta para o capítulo 27. E aí Paulo diz no versículo 24:
Dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Eles enfrentam agora outras perdas. Paulo continua a sua jornada. Paulo lidera, porque ele é liderado por Jesus. Mas é interessante que Paulo testemunha de Jesus a essas pessoas. E eu gostei dessa frase e achei fantástica. E eu queria que você lisse comigo essa frase. No 3. 1, 2, 3. Toda viagem do missionário se torna uma viagem. Paulo viajou 3 vezes com a missão clara, exata, pregação do evangelho. Essa viagem de Paulo, não está claro que foi uma viagem com as intenções missionárias. Só que no meio da crise, Paulo faz dela uma viagem missionária, porque ele fala de Jesus, ele testemunha de Deus. Toda viagem do missionário tem que se tornar uma viagem missionária. No Uber, ela pode se tornar uma viagem missionária. No metrô, na escola, na faculdade, pode se tornar uma viagem missionária. Se você tem a missão no coração, aonde você for, esse lugar se torna um campo missionário para você testemunhar do amor de Jesus. Todo missionário em viagem se torna uma viagem missionária, objetiva, clara, específica. Por isso, não perca as oportunidades, porque elas vão aparecer para você testemunhar do amor de Jesus, para você falar desse Deus. Mas deixa eu já ir para o final. No verso 31, Paulo vai dizer para o centurião: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. O bote é o que dava segurança para poder fugir. Só que às vezes, em algumas situações na vida, aquilo que talvez nos traz uma certa segurança, mas que não é da vontade de Deus, a gente vai precisar abrir mão. Para salvar a vida, eles precisavam abrir mão do bote. Às vezes você vai precisar se desapegar de algumas coisas que trazem segurança. Paulo reúne de novo o grupo. E no verso 33 ele diz: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Além de ser um pastor que cuida da espiritualidade deles, Paulo também cuida da parte física, o alimento, 14 dias sem comer. Como é bom cuidar das pessoas, não somente da parte espiritual, mas também as suas necessidades, sejam elas físicas. Mesmo nas dificuldades, nós podemos crer que Deus está no controle. Mesmo em meio às tormentas, às tempestades da vida, podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. A viagem deles continua e diz o verso 36: todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeitamos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar. Eles se alimentaram, mas também tiveram que perder algumas coisas. A vida é assim. A gente tem perdas. Porque muitas vezes, para a gente alcançar o maior objetivo, que é a nossa salvação, algumas coisas vão ter que ser deixadas de lado.
E sendo bem sincero, eu não sei o que você precisa deixar para que você fique mais leve. Porque o próprio Jesus faz um convite e diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez você esteja carregando algumas coisas que você não precisa carregar, não precisa levar. E é por isso que Jesus fala assim, ó, lance sobre mim. Lance sobre mim. A viagem continua. E eu quero ler o último verso com você. Verso 42 e 43. Eles querem matar os soldados. Os soldados querem matar os presos. E diz assim: o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, não fugisse. Mas o centurião, querendo salvar quem? Lembra que o centurião não queria que Paulo falasse, não aceitou a opinião de Paulo. Agora ele diz assim: não, se matar os 275, Paulo vai estar no meio e vai ser o 276. Eu não quero que Paulo seja morto. Esse homem é uma bênção. Impediu de o fazer e ordenou que soubessem nadar, fossem os primeiros a se lançar no mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em taubas, os outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra firme. Qual foi a promessa que Deus falou para Paulo mesmo? Nenhuma vida. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Você pode confiar. Mas para isso, é preciso você muitas vezes entender que a saída da tempestade nem sempre vai ser no abrigo, na embarcação. Às vezes não vai ser num bote salva-vida, mas vai ser se lançar no mar para você alcançar a terra. É muitas vezes ter perdas, abrir mão de coisas, de desejos, de vontades, para você alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida, os propósitos dEle, uma vida superlativa ao lado dEle. Para isso, muitas vezes você vai precisar abrir mão de coisas. Eles chegaram a salvos na terra, em terra, porque começaram a abrir mão de coisas e a confiar naquilo que o homem de Deus tinha falado. Quando eles começaram a confiar na instrução e deixaram de lado a intuição, eles começaram a vencer. Meu desejo para você hoje são 3. Para nós, primeiro, não seja guiado pela intuição, seja guiado pela palavra de Deus. Segundo ponto importante: antes de liderar os outros, seja você primeiro liderado por Jesus. E o terceiro e último ponto: por mais que as tempestades sejam fortes, não esqueça, Jesus está com você. Não perca a esperança, porque Ele vai nos levar a salvo para o outro lado, e nós vamos chegar em terra firme, pelo poder e pela providência de Deus. Que essa seja a esperança do seu coração.